quero aproveitar que todos estão de pé, convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero, juntamente com os irmãos, meditar um pouquinho nessa passagem bastante conhecida, mas que eu creio que mais uma vez o Senhor irá falar aos nossos corações através dela. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o 5, até o 4, que diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Diz-me o que tu tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós somos gratos pela oportunidade de poder adorar ao Senhor através dos louvores nessa noite, Jesus. Obrigada pela vida de cada um dos teus filhos que já estão aqui, Senhor. Aqueles que estão assistindo pela transmissão, mas também queremos orar por aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Que independente da razão, Pai, que o Senhor venha visitá-los nesta noite, derramando a tua graça, Senhor, e a unção do teu Espírito também, Jesus. Eu creio que assim como nós seremos alcançados nessa noite pelo teu propósito, os que estão em casa também serão alcançados em nome de Jesus. Fala, Senhor, conosco mais uma vez através da tua palavra, e que os nossos corações estejam voltados, meu Deus, a receber de bom grado aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, Jesus. Que possamos tomar posse diariamente daquilo que o Senhor tem deixado, Senhor, ser transmitido neste lugar, e venhamos pôr em prática, Senhor, tudo aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Na verdade, hoje eu quero compartilhar mais algumas lições, né, que a gente consegue encontrar nesse trecho de 2 Reis. A palavra nos conta que há um tempo, né, um tempo que o sacerdócio ainda não era ativo, o Senhor ele levantou homens naquela época que eram meio que itinerantes, né? Então esses homens ensinavam os jovens, né, os homens principalmente daquela época, numa espécie de escola, né, de profetas. E um desses alunos, né, que é o marido dessa mulher, morreu. E eu nunca passei assim por uma perda muito próxima, mas quem já passou sabe o que é, né? E eu imagino que aquela mulher se viu em uma situação bastante desesperadora. Pelo menos é o que de se esperar, né? E naquela época era possível vender pessoas como escravos. Só que eu fiquei curiosa, né? Eu fiquei pensando, bom, ela tinha dívidas, só que o marido dela era um profeta. Aí eu pensei cá comigo, né? Ele não devia ser um homem desregulado com suas finanças. Mas analisando um pouquinho, né, as características daquele tempo, talvez fosse um homem, né? A Bíblia não diz, é a minha imaginação. Talvez fosse um homem que negociou ali mantimentos para sua casa naquele período, né? E não teve a oportunidade de quitar aquela dívida.
Porque eu acredito que um homem que era temente ao Senhor, e eu gostaria que você guardasse essa informação aí, um homem que era temente ao Senhor, ele não era alguém que andava fazendo dívidas e deixando sem pagar, né? Mas foi alguém que talvez não teve a oportunidade de quitar aquela dívida. Então veio aquele credor para levar os filhos daquela mulher. Eu não quero muito me atentar ao milagre que foi realizado naquele dia. Eu quero me atentar àquela mulher. Algumas atitudes daquela mulher é algo de a gente parar para pensar, para analisar. E é isso que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Aquela mulher, a primeira atitude dela diante daquela situação, ela foi inteligente. A primeira ação dela foi de inteligência. Porque às vezes no momento de desespero a gente tem a tendência de procurar ações mais duvidosas, mais complicadas, alguém que às vezes não vai nos acrescentar em nada, às vezes alguém que não tem experiência para compartilhar, às vezes alguém que está com a vida lá pior do que a nossa. E a primeira atitude daquela mulher foi procurar quem realmente resolveria o seu problema. Ela tinha essa convicção. Ela não foi a qualquer pessoa. Ela não foi ao mais rico daquela cidade. Ela não foi o mais estudado daquela cidade. Ela foi ao homem de Deus, o profeta. E ela chegou lá e falou: profeta, é o seguinte, meu marido morreu. E os credores querem levar os meus filhos como escravos. Mas o meu marido era teu servo e era temente a Deus. Ela tinha propriedade para ir ao profeta. Ela podia chegar lá e bater no peito: ó, o meu marido era um exemplo de homem. Então eu vim aqui porque o Senhor precisa fazer alguma coisa por mim. E o profeta pergunta: mas o que eu posso fazer por você? Talvez acho que nem o profeta, estava esperando por aquela situação. Mas ele pergunta para ela: o que é que tu tens em casa? E aí é onde eu quero compartilhar a segunda atitude daquela mulher. Ela tinha um olhar crítico e atencioso para o que ela tinha em casa. Talvez fosse, eu não sei qual era a dimensão de uma botija naquela época, talvez fosse algo muito pequeno, mas ela tinha consciência de que aquela botija era alguma coisa e continha alguma coisa. Então ela estava atenta. Talvez a gente se vê em situações assim difíceis e temos tantas coisas, tantas possibilidades, e às vezes a gente não enxerga essa possibilidade. Talvez ela estivesse tão atarantada lá porque estava sozinha, que o profeta ia perguntar: tu tem o que em casa? Ah, profeta, não tem nada. Tá lá um deserto, o negócio lá tá feio, tem nada. Nem ia lembrar lá da botija. Mas aquela botija de alguma forma representava algo para aquela mulher. Ela estava atenta naquela botija. Se não fosse algo que representasse alguma coisa, por que ela citaria a bendita da botija? Mas ela disse: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Aí o profeta: então tá bom, você vai lá, vai pegar a sua botija, vai reunir vasilhas dos seus vizinhos, de todos os seus vizinhos, vai trazer essas vasilhas, vai entrar na tua casa com os teus filhos e fechar a porta. Mais uma característica que eu aprendi com essa mulher: descrição. Já pensou o tanto de gente que deve ter perguntado para ela para que ela queria aquelas vasilhas? Já pensou se eu saio aqui na rua pedindo vasilha? O povo, no mínimo, vai perguntar: Ana, para que tu quer esse tanto de vasilha? Aí eu, com minha boca grande, vou de: menina, o pastor tá fazendo um ato profético lá na igreja e mandou a gente reunir o tanto de vasilha. Já entregou? Mas ela foi discreta.
E ela reuniu as vasilhas, eu acho que o povo ficou todo mundo especulando o que ela queria fazer com aquelas vasilhas. Ela simplesmente pegou as vasilhinhas, entrou em casa, fechou a porta, como se dissesse assim, ó, é secreto. E às vezes a gente precisa manter as coisas que o Senhor tem revelado em nós, tem feito em nós, por nós, pelo menos por um tempo, em secreto. Às vezes a gente fica tão feliz com algumas coisas que a gente quer contar para o mundo inteiro, né? Quer compartilhar com o primeiro amigo que passa. Às vezes não é porque o amigo vai lá jogar uma praga, vai desejar, mas é também, né? Infelizmente, também temos que lidar com esse tipo de coisa. Mas tem coisas que Deus ele quer realizar no secreto, só para depois da obra completa ser exposta. Então ela foi muito discreta. E mulher para ser discreta é meio complicado, né? Eu confesso. Mas ela tinha uma descrição fora de sério. E então ela fez aquilo que o profeta havia instruído. E começou o processo. Os filhos iam trazendo as vasilhas e ela ia enchendo as vasilhas. Os filhos iam trazendo as vasilhas e ela ia enchendo. Até o momento em que ela pediu mais uma vasilha e os filhos disseram, acabaram as vasilhas. Então o azeite parou. Ele não acabou, ele parou. Mas aí vamos à frente. Pela lógica, né? Nós, inteligentes, dizem assim, bom, acho que eu já sei qual é a do profeta, por isso que ele me mandou encher essas vasilhas. Eu vou. Por aqui mesmo eu já vou anunciar, botar a plaquinha, ó, vende-se azeite. É lógico, né? Mas não, eu fiquei intrigada com isso. Ela manda o profeta ficar sabendo, ela manda alguém lá, o profeta vai lá, diz o profeta que eu fiz o que ele falou que era para ser feito. Ela podia muito bem dali tomar conta. O azeite era dela, a botija era dela. Mas não, ela precisava de uma legalidade. E aí ela vai e espera o profeta dizer para ela, agora vai, vende, paga todas as suas dívidas e vive você e os seus filhos do resto. Era lógico. Para que ela ia ter aquele tanto de vasilha em casa se não fosse para vender? Talvez fosse para doar, mas não era o caso. Mas era para vender, era lógico. Mas às vezes a gente é tão impaciente, a gente é tão agoniado, e às vezes a gente quer fazer as coisas assim, logo, aqui já tá fácil, aqui agora é minha vez, agora eu entro. Mas a paciência, ela é uma virtude. Ela esperou receber do profeta uma legalidade. Talvez, se ela começasse a vender por conta própria, alguém ia, né, questionar de onde é que tinha vindo aquele azeite. Né? Quem foi que autorizou ela a vender aquele azeite? Mas ela tinha a autorização de alguém, de um homem de Deus, de alguém que era autoridade naquela época. Mas até aqui as características dessa mulher me chamou a atenção. A descrição, a paciência. Quando ela procurou o profeta, ela estava decidida a ouvir e seguir à risca cada instrução que seria dada. Às vezes a gente até procura a pessoa certa, mas às vezes o que aquela pessoa nos fala não é aquilo que a gente queria ouvir. E simplesmente a gente ignora. Não era isso que eu queria ouvir, não. Eu vou fazer do meu jeito. E às vezes a gente só precisa ter um pouquinho de discrição, de paciência, de decisão em escolher fazer as coisas da forma que foi instruída. A gente tem uma dificuldade de receber instruções das pessoas mais entendidas que nós, que às vezes falta um pouquinho de humildade de reconhecer que aquela pessoa tem razão. Mas que a gente possa aprender com aquela mulher. Mas eu quero fazer um paralelo entre aquela mulher e nós, de uma forma diferente.
nos dias que nós estamos vivendo hoje, ontem eu até comentei com alguém, que eu falei assim, eu tenho a sensação que nós temos uma igreja infiltrada na nossa igreja. Não sei, irmãos, talvez não faça sentido, mas eu tenho a sensação de que tem uma igreja infiltrada na nossa igreja. Eu falo na igreja universal, na igreja do mundo. Porque no momento em que nós deveríamos ter uma unidade de pensamento, uma unidade de fé, uma unidade de ação, de decisão, nós vemos pessoas cristãs se confrontando, né, em várias áreas. E eu comecei a trazer as características dessa mulher para nós como botija. Se imagine uma botijinha de azeite, parecendo um potinho, parece aqueles queijinhos cabaça, né? Talvez o molde da... Fecha os olhos aí, imagina você uma botijinha de azeite. Pensa aí. O que é que você tem em você? O que é que tem dentro dessa botijinha? Ela está cheia? Ela está vazia? Ela está pela metade? Ela está só meio sujinha de azeite, mas já está secando? O azeite simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você tem essa presença? Você está cheio dessa presença? Você quer ser cheio dessa presença? Você precisa buscar mais dessa presença? Você tem noção do líquido valioso e precioso e transformador, purificador que há dentro de você? Aleluia, Deus. Aleluia. Esse azeite que você tem aí, se você está cheio, tem sido transbordante. Você tem transbordado na vida de outras pessoas. Você tem transbordado dentro da tua casa. Você tem transbordado no seu trabalho, no meio da sua família, da sua parentela. As pessoas têm sido encharcadas com essa presença que você carrega e que você transborda. Porque eu acho que se não transbordar, não tem graça. Se não for para encher outras pessoas, outras vasilhas que estejam vazias, de que vai valer apenas uma botija? Essa unção que foi derramada sobre nós e que tem sido derramada a cada dia sobre nós, que foi disponibilizada pelo Espírito Santo de forma que não tem um limite. É conforme a tua sede, é conforme aquilo que você deseja. Mas você não pode ficar só para você. Esse azeite precisa abençoar outras pessoas. Esse azeite precisa prosperar na vida de outras pessoas. Ele não pode ser apenas para me pagar as minhas dívidas. Esse azeite precisa curar, não apenas fisicamente, mas eu preciso abrir a minha boca aonde quer que eu estiver. O azeite da unção do Espírito Santo que estiver em mim precisa tocar a vida de pessoas sem que elas entendam o porquê e o que está acontecendo. Eu acho impressionante quando a gente conversa com alguém que você sai assim tão leve, tão cheio, tão diferente, que você fica sem entender o que foi que aconteceu ali. É o transbordar da unção do Espírito Santo de Deus.
A minha vida está transbordando na vida de alguém? Dani trouxe uma reflexão interessante ontem à noite no Entre Amigas. E ela contou a história daquela mulher que R$12.212 é muito dinheiro. E ela simplesmente adquire aquele perfume, chega onde Jesus está ali reunido, né? Parecia que era comilança, mas ele está ali sentado à mesa. Ela simplesmente quebra aquele perfume, joga aos pés de Jesus e chora e pega os cabelos e enxuga aquele dinheirão todo. E aquela mulher marcou a geração dela, marcou as gerações futuras, está marcando a nossa geração, irá marcar outras gerações. Daqui 10 anos, se Jesus não voltar, daqui 20 anos, daqui 30 anos, nós vamos ouvir falar da adoradora que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus. E você? Quer daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, alguém dizer assim: eu tive uma conversa, ou a obreira Cida orou por mim um dia, e eu não sei o que foi que aconteceu, só sei que a partir daquele momento a minha vida foi transformada. De chegar um dia e dizer: eu estava passando uma dificuldade financeira, e eu fui lá na palavra verdadeira, e os irmãos oraram por mim, e eu não sei o que foi que aconteceu, só sei que de repente as coisas começaram a prosperar, começaram as portas a se abrirem, e eu fui abençoado, paguei as contas, comprei uma casa própria. Eita glória! Mas é necessário que essa unção que já está sobre a minha vida, sobre a tua vida, transborde. Ela precisa encher vasilhas vazias. Não vamos encher quem já está cheio, gente. É encher vasilhas vazias. A gente tem a facilidade de falar de Jesus para quem já é crente. Eita, que Deus é bom, maravilhoso, glória a Deus. Mas aí quando a gente encontra alguém que está vazio e que precisa ser cheio, a gente tem uma dificuldade, né? A gente fala assim, meio com meias palavras, não, cuidado, porque às vezes a gente não tem propriedade para falar. Porque às vezes nem nós mesmos estamos vivendo. Será que nós temos a propriedade de dizer assim: Senhor, eu vim aqui agora, nós temos que ter uma conversa, e o Senhor sabe que eu sou temente, que eu amo em retidão. Já pensou? Sei no dia que eu chegar nesse nível, eu vou ficar muito me achando, né? Um dia eu chego lá, de chegar diante do Senhor com a sensação de dever cumprido. Eu acho que a gente talvez nunca tenha essa sensação por completo, né? Nós ainda vamos estar em dívidas com o Senhor. Mas no mínimo dizer assim: Senhor, eu tenho tentado com todas as minhas forças andar em retidão com o Senhor. Aleluia. E eu acredito que quanto mais nós nos esforçarmos em viver dessa forma, mais cheios nós seremos. O pastor falou uma coisa interessante, eu nunca vou esquecer isso que ele falou. Tem uns meses aqui já. Mais do que desejar ser usados pelo Senhor, nós temos que desejar ser cheios. Porque ser usado vai ser uma consequência. Quanto mais cheios nós tivermos, quanto mais a presença do Senhor for carregada dentro de nós, mais coisas sobrenaturais nós veremos. Muito daquilo que a gente ainda não experimentou, daquilo que a gente ainda não viu. Não é porque a igreja que a gente está não busca. Não é porque não foi ensinado dessa forma. É porque a gente é limitado. A gente limita as nossas experiências com o Senhor. Mas há algumas coisas que precisam estar ajustadas. Quando eu procurar o Senhor, eu preciso estar decidida a seguir à risca todas as instruções que Ele me der. Algumas coisas não vão fazer sentido. A gente vai ficar tipo: como
Como assim? Não vai fazer sentido. Para aquela mulher não fazia sentido, gente. Ela simplesmente fez. Ela não questionou. Ela simplesmente foi e fez a risca como o profeta havia falado. Então, quando procurarmos o Senhor, nosso Deus, sobre alguma coisa, esteja disposto a atender às instruções que foram dadas. E mesmo que elas não façam sentido, lá na frente nós vamos entender as razões e vivenciar um milagre extraordinário da parte do Senhor. Eu fui breve hoje, mas eu quero louvar o Senhor com você. Eu quero convidar você de pé nessa noite. E você vai clamar junto comigo. Enche-nos, Senhor. Enche, Senhor, as nossas vidas até que nós transformemos a Tua presença, Jesus. Não queremos mais continuar vivendo, Senhor, naturalmente, sem provocar mudança na vida das pessoas, Jesus. Nós queremos que dentro das nossas casas, no meio da nossa família, as pessoas nos procurem e digam: ore por mim. Não diga lá ao seu pastor: ore por mim. Mas que tenham a confiança de pedir você para orar, porque você carrega a unção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos transmitir essa confiança às pessoas, de que elas não estão lidando apenas com o discípulo, mas está lidando com alguém que é cheio da presença do Senhor, que é cheio da unção do Senhor. Então, cante comigo este hino e peça ao Senhor que te enche. Se você tiver só um tiquinho, Ele vai encher até você transbordar. Se você já estiver cheio, então já é hora de transbordar, já passou a hora de transbordar. Se você está seco, peça que o Espírito Santo lubrifique tudo e que te encha, tire toda a sequidão, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Enche-nos, Senhor, da Tua presença e da unção do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos proclamar, Senhor, o Teu nome, os Teus milagres e tudo aquilo que o Senhor já tem feito através do nosso testemunho.
Obrigada, Jesus. Obrigada porque Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que nos escolheu, que nos chamou para viver uma vida com propósito. E que o nosso propósito seja viver a Tua vontade, Senhor. Mesmo que desejemos muitas outras coisas, que a nossa prioridade seja viver a Tua vontade, Jesus. E eu sei que quando nós estivermos no centro da Tua vontade, nós seremos alcançados pelas Tuas bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor quer nos dar e nos entregar. Mas que a nossa vontade, o nosso desejo seja simples, Senhor. Seja cheio da Tua presença. Ser transbordante na nossa vida, Jesus. Ser transbordante no nosso modo de viver, nas nossas palavras, nas nossas ações. Que as pessoas vejam em nós, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo. Que o Senhor cresça em nós, que a Tua presença cresça em nós, Senhor, que a Tua unção seja derramada todos os dias, para que transforme na vida de outras pessoas, Senhor. Assim como aquela mulher, nós possamos entender os processos que precisam acontecer, Senhor, para que as vazias sejam cheias da unção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, derrama a Tua glória sobre nós, Senhor. Nós louvamos o Senhor por tudo que Ele fez no dia de hoje, através dos louvores, através da palavra. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que nos visitam. O irmão Charles, Deus abençoe. A irmãzinha ali já tinha um tempinho que eu tinha visto, né? É muito bom vê-la novamente, Deus abençoe. Tem alguém, irmãos, que nessa noite, ouvindo essas palavras, deseja voltar para o Senhor, deseja renovar sua aliança com o Senhor, se tornar cristão? Tem alguém nessa noite? Amém. Se não tem, que o Senhor abençoe. Nós iremos hoje oficializar a Nailane, que é Saulo, né? A Nailane e o Saulo hoje está unindo conosco. Nós louvamos o Senhor pela vida deles. No domingo, o Marcos e a Maria Clara, né, voltaram para o Senhor e nós recebemos ele. Eles estão oficializando, dizendo que vão ficar conosco, né? Nós louvamos o Senhor por isso. Tem a pequenininha que fala o nome que eu esqueci. Stephanie.
Stephanie também vai ficar conosco, né, Stephanie? Louvamos o Senhor pela sua vida. E eu quero convidar, né, os irmãos a vir aqui. Nós estaremos fazendo uma oração. Aleluia. Nós estaremos agora selando esse momento. E eu quero convidar o pastor a estar fazendo também essa oração. Nós estaremos selando esse momento diante de Deus e diante dos homens. Eu quero dizer para vocês que a palavra verdadeira, profetizante, recebe vocês de braços abertos. Que seja um tempo de crescimento para a vida de vocês e que os projetos e os propósitos do Senhor sobre a vida de vocês sejam concretizados nesse lugar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando por eles. Os irmãos recebem bem nossos irmãos? Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Espero que esse tempo de vocês aqui seja até a volta de Cristo. Que seja um tempo de crescimento muito, que a gente possa proporcionar bênçãos e caminhos de crescimento para vocês e que ao mesmo tempo vocês possam cooperar conosco nos seus ministérios também, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar orando, recebendo os nossos irmãos, em nome de Jesus. Depois a pastora tem os avisos aí, tem muitos avisos hoje também. Amém? Vamos orar por eles, sendo suas mãos para cá. Eu já esqueci o nome, eu vou fazer essa pergunta um monte de vezes. Eu esqueço o nome, tipo, a cada 5 minutos. Dela eu lembrei que começou com Nai, o resto já foi. Nailane e Stephanie. Pronto. Esquenta ou não, daqui para amanhã eu pergunto novamente. Você está lá, meu filho, fica no teu canto. Vamos falando por eles e cá, pastor. Chamo eu escolhi. Amém? Pai, nós apresentamos os teus filhos, Pai, que nesse momento uniu o propósito deles ao nosso. Nós abençoamos os teus servos e assumimos, ó Deus, uma paternidade espiritual sobre a vida dos teus filhos, Pai. Que o Senhor venha, Deus, com bênçãos, proporcionando crescimento, proporcionando muitas bênçãos e vitórias para a vida dos teus filhos, Pai, nessa estadia com nossa igreja, Pai. Que eles venham, ó Deus, se integrar em nossa família, a palavra verdadeira, e que tenhamos crescimento mútuo, tenhamos florescer mútuo, Pai, para a glória do teu nome, Jesus. Nós abençoamos, Pai, as tuas filhas, nós cooperamos, ó Deus, com a vida delas, através daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, em nossos ministérios. E cremos, ó Deus, que as tuas filhas também cooperarão conosco através daquilo que o Senhor já tem entregado a eles. Nós abençoamos, ó Pai, os teus servos, as tuas servas e o teu servo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos à família Palavra Verdadeira. Deus abençoe em nome de Jesus.